Bom dia! Vou esperar alguém entrar para falar comigo. Mas hoje a gente vai continuar a nossa série de lives, né, sobre planejamento. Olá! Bom dia! Oi, Iris! Muito bem! Olha o povo no sábado antes do ano novo assistindo live, legal, vamos lá. Bom, essa é a nossa terceira live, tá? Da série de planejamento, seguindo o Brooklyn Homeschooling. Estou deixando lá no blog do Família de Trigo todos os exercícios que já foram feitos. Então, se você não pegou a live número 1 e 2 e os exercícios correspondentes, lá no blog tem tudo detalhadinho para quem quiser salvar a imagem, imprimir, enfim. Lá vocês conseguem todo o conteúdo, tá bom? E também nos destaques aqui do Instagram tem também todo o conteúdo que está no blog, tá? Eu estou subindo as lives no YouTube e também no IGTV, tá? Então, pelos dois canais ali, vocês conseguem assistir todo o conteúdo que já teve e aí eu vou atualizando com os conteúdos futuros, tá bom? As lives estão disponíveis também, então na sequência ali, um atrás do outro, tanto nos destaques quanto no blog, tá bom? Hoje nós vamos para nossa terceira live, né, que vai ser começando a descer o funil, tá? Na verdade, essa parte, né, a terceira parte, ela é bem longa, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir. Hoje eu vou fazer uma parte com 4 exercícios, tá? Que ainda a gente vai começar a olhar um panorama mais geral para começar a descer as metas mais específicas que já seriam tratadas nessa mesma live. Mas para não ficar muito extenso, né, para vocês conseguirem fazer também os exercícios mais estimulados, né? Não, nossa, tem 20 exercícios. Eu vou fracionar, tá bom? E vou aproveitar também que os meninos saíram com o meu marido para fazer a live já. Então, vamos começar. A primeira live a gente tratou dos valores, né? Vocês se lembram, fizeram os exercícios. A segunda live, a gente começou a definir preferências, né? Tanto da mãe, de quem ensina, quanto de quem aprende, quanto no contexto familiar. Agora a gente vai começar a definir metas. Por quê? Quando a gente quer alcançar um objetivo, a gente precisa traçar metas, né? Então, por exemplo, se eu tenho um objetivo de perder peso, né? Não, este ano eu quero perder peso. Se você traça essa meta, né, essa meta geral de ano novo, você não vai perder peso. Por quê? Porque você não traçou, na verdade, uma meta. Você tem um objetivo, mas está muito vago. Você precisa traçar o passo a passo, né? Quero perder quanto? 10 quilos? Em quanto tempo? Em um ano. Então, tem que perder quanto? 800 gramas ali por mês. Né? Quanto isso é por semana? O que eu vou tirar da minha alimentação? Vou fazer algum exercício? Né? Então, quando você põe no papel a tua meta, de fato, você tem um panorama geral do perder peso, mas você traça ali o passo a passo de como é que você vai alcançar aquela meta, tá? No ensino domiciliar vai ser exatamente a mesma coisa. Vamos olhar para o longo prazo e então a gente vai começar a puxar para perto, né, para o curto prazo, para saber por onde eu tenho que ir. Para eu chegar lá naquele objetivo, eu tenho que passar por onde, ok? Então é isso que a gente vai começar a fazer agora, definir as nossas metas, tá bom? A princípio, então, a gente vai pensar no longo prazo, tá bom? Essa live aqui vai ser voltada ao longo prazo. Quando você olha para o teu filho, eu sei que quem tem filho muito pequenininho vai ter dificuldade para fazer exercício, talvez nem consiga, tá? Porque eles ainda não deram para nós material suficiente para fazer esse exercício. Então acompanhe, você pode pular essa parte depois, se for o teu caso, tá? Quando você olhar para o seu filho, tenta imaginar o que você acha que essa criança seria quando adulto, né? Em vários sentidos, tá? Vamos focar em alguns. Profissionalmente, por exemplo, né? Essa criança gostaria de ser o quê? Eu acho que é a pergunta que mais faz. O que você quer ser quando crescer? E é muito interessante, porque isso te dá mais ou menos uma noção de longo prazo. Obviamente, isso vai sofrer alterações, vai vacilar conforme o tempo, mas quando você pensa dessa maneira, você consegue perceber melhor algumas habilidades que seu filho tem,
algumas habilidades que ele precisa desenvolver, algumas habilidades que ele não tem, ok? Então, vamos começar a pensar no longo prazo, vislumbrar o futuro. É importante nessa etapa que você pare e olhe para o seu filho, não para o sonho que você tem do seu filho. Nossa, eu sonho em ter um filho médico. Aí o pobre já está condenado a estudar aquele tanto para passar em medicina, né? Não é isso que a gente está falando. Quando você olha para ele, quais elementos ele te dá em torno do que ele seria quando um adulto? Longo prazo, vamos começar a funilar, tá bom? Que tipo de adulto você está formando? Quando você olha para essa criança que hoje tem 5 anos, como você acha que ela será com o que você tem dado a ela até então e com o que você gostaria de oferecer quando ela tiver 15 anos, daqui 10 anos, né? Então, sei lá, eu tô olhando pro Arthur hoje com 5 anos, né? Eu tenho algumas coisas que eu espero dele quando ele tiver 15 anos, né? Em diversos sentidos. Por exemplo, eu espero que ele seja um bom leitor, eu espero que ele seja um adolescente educado, eu espero que ele tenha algumas virtudes, né? Para eu chegar a esse adolescente que eu acho que ele deveria ser e que ele tem possibilidade de ser, o que eu preciso trabalhar? Eu preciso trabalhar bons hábitos desde agora que ele tem 5 anos. Não é? Não posso chegar com uns 14 e falar, nossa, com 15 eu queria que você lesse, né, 150 páginas por dia, né, que você já tivesse lido os grandes clássicos. E aí, entende? Você não cultivou aquilo. Então, a gente vai olhar para o longo prazo para a gente conseguir traçar o que eu preciso fazer para chegar lá, ok? Então, vamos tentar seguir nesse raciocínio, tá? Do longo prazo. Que adulto é esse que eu estou formando hoje? Tá? É um adulto preguiçoso que não recolhe os próprios brinquedos, né? Que não arruma a própria cama, né? É um aluno, uma criança que eu deixo ficar procrastinando tudo, né? Ah, vai tomar banho, aí você tem que exigir 10 vezes e no fim você mandou a primeira vez a 1h da tarde, ele está tomando banho às 6 da tarde, né? Então, desde pequenos hábitos, né? Até o estudo de fato, que adulto é esse que eu estou formando na minha casa, ok? Então, vamos tentar pensar dessa maneira. Então, o primeiro exercício será papel e caneta na mão. Quem não tem, eu vou postar lá, não se preocupe. Vislumbre o futuro, tá? Aqui, cinco coisas que você vai escrever no papel. Importante, se você tem mais de um filho, você vai fazer esse exercício para cada um dos seus filhos, tá bom? Cada um é específico e tem suas habilidades específicas. Tá? Coisas em comum, com certeza. Eu quero que os meus 2 filhos sejam, né, bons cidadãos, sejam educados, sejam virtuosos. Então, tem coisas que serão em comum. Mas é importante que você olhe para o teu filho especificamente, tá bom? Se são 2, se são 3, se são 4, você vai fazer esse exercício 2, 3, 4 vezes, ok? Então, primeira coisa no exercício 1, né? Tópico A ali. Quais são os interesses do teu filho? O que ele costuma fazer quando ele está na hora vaga? Nesse ponto aqui eu vou chamar atenção para 2 coisas. A primeira, se a gente deixa o nosso filho na televisão todo o tempo que ele está na hora vaga, gente, como é que você vai saber responder essa pergunta? Essa criança não tem interesse em nada, porque ela está ali, né, roboticamente paralisada, só absorvendo, ela não está desenvolvendo nada. Então, olha como é importante que essa criança tenha momentos vagos, ociosos, sem coisas externas atrapalhando, para que ela consiga ela mesma ver quais são os interesses que ela tem, o que ela gosta de fazer, né? A hora que ela não está numa atividade, ela não está numa coisa direcionada, ela está ociosa, ela vai fazer o quê? Vai ler um livro, ela vai montar um jogo, né? Ela vai, enfim, o que seu filho gosta de fazer quando ele está ocioso, tá? Quais são os pontos fortes dele? Então, voltando. Tópico A, o que ele gosta de fazer quando ele está ocioso? O Arthur está numa época que ele gosta de calcular, ele quer fazer as contas, ele quer ficar vendo quanto é tanto mais tanto, ele fica me perguntando, ele fica juntando os blocos, enfim, ele está numa fase onde ele está relacionando tudo à matemática. Então, é um ponto ali que eu sei que ele gosta, que ele é bom naquilo, né? Que ele tem interesse e aquilo chama a atenção dele. Então, ele passaria, né, muito tempo fazendo isso. Outra coisa que ele faz, ele gosta de livros relacionados ao corpo humano. Então, ele gosta de ver o livro do cérebro, o livro do olho, o livro do sistema digestivo. Então, ele fica ali,
né? Ah, posso pegar um livro? Geralmente ele vai nessa coleção do corpo humano que eu tenho ali, né? Até pouco tempo era planetas, ele quer conhecer os planetas, tudo que é espaço, buraco negro, meteoro, todas essas coisas são interesses que ele tem. Então, o que o teu filho gosta de fazer quando ele está ocioso, quando ele está em horas vagas, tá bom? Tópico B do exercício 1. Quais são os pontos fortes dele? O que ele faz bem? Ele é bom em um esporte? Ele é bom em calcular? Ele é bom em leitura? Ele é bom em montar coisas? Ele é bom em desenhar, né? No que ele é bom? Ele é bom em algum instrumento? Ele é bom no que, teu filho? Então, você vai parar, vai pensar e olhar para o teu filho agora, procurando essas qualidades. Como eu disse antes, né? Quanto menor a criança, é mais difícil de fazer esse exercício. Mas a gente ainda consegue ter ali, a não sei que seja um bebezinho mesmo, né? Ter algumas coisas ali que a gente consegue listar. Quanto maior, um pouco mais fácil, né? Da gente saber o que essa criança gosta, no que ela é boa ou não, né? Então, tópico B do exercício A, quais são os pontos fortes dele? Coisa que o teu filho faz bem. Ele se comunica bem, né? Ele gosta de conversar, de falar, né? De contar história, né? O que ele faz bem? Olha para ele e tenta listar todas essas qualidades que você vê como pontos fortes, ok? Tópico C do exercício 1. Olhando para essas coisas que ele faz, que ele gosta de fazer, que ele tem habilidade em fazer, olhando para os pontos fortes e interesses, o que você imagina que ele poderia gostar de fazer quando adulto? O que ele seria bom fazendo, né? Então, por exemplo, voltando aqui ao exemplo que eu já dei do Arthur, né? Ele gosta muito de cálculo, de matemática. Então, eu imagino que se ele trabalhasse, né, em um assunto que envolvesse cálculos matemáticos, provavelmente ele se daria bem, né? Alguma coisa com estatística, alguma coisa com cálculos, com uma engenharia, né? Alguma coisa com programação, que você usa muito cálculo, dependendo se esse interesse se desenvolve em seguida, né? Ele gosta de corpo humano, entender como funciona daqui para cá, o que fica do lado do que. Talvez ele tenha alguma facilidade com algo voltado para a medicina, né? Pode ser. Então, olhando para os interesses que ele tem agora, o que você acha que ele teria alguma habilidade, interesse em fazer quando ele for um adulto? Tá bom? Esse é o tópico C. Tópico D. Quais são os pontos fracos dele? Quais são os pontos fracos do teu filho? Coisas que você pede para ele fazer e, nossa, é um sofrimento. Ele não faz, se distrai muito, não gosta, reclama. O que ele não gosta de fazer? Até pouco tempo, o Arthur, se eu pedisse para ele desenhar uma coisa, ele fala, não sei, não quero. Ele se recusava a pegar ele não gostava de desenhar. Tem crianças que pegam nos dias a estar desenhando e não param nunca mais, né? Então, quais são os pontos fracos que ele tem? Coisas que ele não gosta de fazer. Então, você vai listar essas coisas aí no tópico D. E quais são os tipos de coisas que, então, ele gostaria de fazer quando for no futuro? Na verdade, eu repeti aqui, né? Muito bem. Então, são esses quatro. Até o D, tá? Interesses, coisas que ele faz nas horas vagas. Pontos fortes e habilidades. Interesses atuais, baseado nesses, o que ele gostaria de fazer, né? O que ele faria no futuro. E os pontos fracos, ok? Por que é interessante a gente pensar nos pontos fracos? Porque algumas coisas, por exemplo, deixa eu pensar no exemplo aqui. Algumas coisas precisam de algumas habilidades que talvez a gente tenha parte delas, né? Então, por exemplo, se ele precisa, né, de uma profissão onde ele vai se relacionar, falar em público, né? Então, ele é tímido, por exemplo, eu preciso trabalhar isso, né? Preciso arrumar uma forma dessa criança se comunicar melhor, dele aprender a colocar a voz, né? Dele, enfim, perder a timidez em falar em público, né? Então, às vezes, algumas coisas que a gente consegue visualizar um pouco baseado nesses interesses e habilidades, tem algumas coisas que não são os pontos fortes e que a gente pode, então, pensar nelas como maneiras a gente facilitar isso no futuro. Então, não vou esperar ele chegar no momento que ele fala, preciso dessa habilidade e não tenho. Então, você consegue identificar, quando você lista os pontos fracos, coisas que você pode usar para trabalhar,
né? Coisas que vão facilitar essa caminhada mais pra frente, né? Principalmente se ele for mais novinho. Então, essa história mesmo do falar em público, eu posso fazer algum sarau, né? Vamos decorar uma poesia, vamos nos encontrar e cada um vai expor uma coisa, um livro, uma leitura, uma coisa que quer compartilhar. Criar oportunidades para essa criança fale em público. E aí ela vai perdendo a timidez e o medo desse ato de falar em público, que pode facilitar para ela no futuro, tá bom? Obviamente a gente está tratando de um campo que pode se alterar a qualquer momento, né? Uma hora você vê habilidades fortes, o ano que vem pode ser que ele tenha outras habilidades fortes, e aí você vai se adaptando, obviamente, tá? Quanto mais próximo ali do ensino médio, mais específico vai ficando isso. Tá? Então, por enquanto, você vai trabalhar habilidades, mas depois a gente vai afunilar um pouquinho. Então, é isso, né? Pensando nessa ideia dessas habilidades, dessa carreira, também é interessante você pensar, principalmente os que já estão mais próximos, né? De um adolescente, de uma criança que daqui a pouco vai para o ensino médio, né? Que talvez esteja numa época de vestibular. Essas carreiras que ele poderia se interessar, né? Elas precisam de um nível superior? Se precisam de fato, no que ele precisa se preparar? Ele precisa se preparar para um vestibular. E aí você vai começar a pensar o teu currículo voltado para isso, né? Precisa de quê? De um curso específico? Nossa, ele gosta muito de desenhar. Talvez seja um ilustrador, sabe? Enfim, algo que envolva desenho, de fazer catálogo, né? De observar animais e catalogá-los. Quais coisas que seriam facilitadores nessa hora, né? Fazer um curso de desenho, por exemplo, né? Estudar algo específico, não necessariamente um curso superior, né? Gosta muito de cozinha, né? Gosta muito de... Então, quais habilidades essa criança precisa? Né? Então, você vai pensar agora no futuro dessa maneira, habilidades que ela vai precisar e para o teu planejamento, se ela vai precisar fazer um vestibular, se é melhor você investir num curso paralelo, enfim, coisas baseadas, então, nessa criança, personalizado, tá bom? E também, voltando, só relembrando, que tipo de adulto eu quero formar? Além dessa questão, né, de carreira, eu quero formar um adulto que lê bem, que se comunica bem, que escreve bem, um adulto que tem virtudes, né? Um adulto que tem compaixão, que tem amor ao próximo, sabe? O que eu quero dessa criança? Faça uma lista também dessas coisas, tá? Das virtudes que você quer ver nessa criança, porque essas coisas a gente cultiva com hábito, tá? Então, desde o início a gente vai começar a ter essas coisas em mente, tá? Pra gente trabalhar esses hábitos nessas crianças desde a tenra idade, tá? Pra gente poder colher os frutos daquilo mais pra frente. Quando a gente pensa, então, em um adulto no geral, a gente pode, então, pensar nessas duas categorias, tá? Como um cidadão, como uma pessoa, o que a gente espera dessa criança, né? E como um profissional, que afinal de contas ele vai precisar uma hora trabalhar, sustentar a própria família. Quais são as habilidades? O que ele poderia fazer então para trabalhar essas habilidades e como o seu homeschooling poderia fazer isso, tá? Aqui eu queria dar uma pausa, só para comentar, eu compartilhei aqui nos stories um vídeo sobre educação, que foi um debate, na verdade, feito no Brasil Paralelo. E uma das coisas que eu queria comentar foi muito bom, tem muitas coisas boas naquele debate que dá pra tirar, a maioria. Mas me chamou muita atenção, fiquei pensando naquilo, uma frase que o Fernando Conrado falou, que era a seguinte: eu era muito bom em matemática, em física, eu gostava, eu ia muito bem. E a escola me fazia estudar o quê? Ele era em português também, ele era muito bom. Me fazia estudar biologia, me fazia estudar química, que eu não gostava. Por quê? Porque o objetivo na escola não era, já que ele gosta muito do português e da matemática, vamos incentivá-lo nessas categorias para que ele seja um aluno de ponta, um profissional de ponta na área que ele gosta, né? Não. A escola faz o quê? Você precisa estudar, então, o que você é fraco. Não que não precisasse estudar, mas você precisa se dedicar ao que você é fraco para você poder ficar na média.
E é verdade, quando você para e olha para trás, né, o objetivo da educação, na verdade, até então, era manter o aluno na média, né? Aqui, quando a gente está falando de homeschooling, é uma oportunidade de você trabalhar essas habilidades, né? Se o aluno gosta de matemática, você tem que incentivá-lo naquilo, né? Não, então já que você é bom, não precisa estudar isso, vamos focar no que você é ruim. Entende? Você só torna a sua aula muito maçante. Se ele é muito bom em desenho, ele tem que estudar matemática. Mas você pode dar a base da tua matemática voltado para a geometria que ele vai precisar na hora do desenho, né? Para a matemática que ele vai usar de fato. Ele pode aprender as outras coisas? É evidente que sim. Mas você não precisa focar naquilo, precisa saber. Uma vez que aquilo, a hora que ele tiver uma profissão, ele não vai usar aquilo. Né? A gente sempre se perguntava isso, né? Mas eu vou usar isso quando, né? Quando é que eu vou, né, saber as camadas do átomo? Se você trabalhar com aquilo. Então, se é uma criança que vai voltar para essa área da química, você precisa incentivar que ela estude aquilo, né? Então, o que a gente está tratando aqui é de você explorar as habilidades, ok? O exercício 2, no livro, tá? O que acontece? Nos Estados Unidos, cada estado tem as suas regras do ensino domiciliar, tá? Aquele livro é de uma família americana. Então, ela fala para você observar as leis de onde você mora. Aqui no nosso país, nós não temos regulamentação. Então, não há um passo a passo. Você precisa fazer a declaração que você faz educação domiciliar, você precisa, né, registrar um planejamento, fazer provas regulares ou fazer prova uma vez por ano, fazer as provas, né, que o governo exige. Enfim, nós não temos esse passo a passo ainda, tá bom? Mas é interessante a gente parar e observar um pouquinho as leis, sim. Porque nós temos aí, no meu ponto de vista, para o mal, a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, tá? Baixa a BNCC, tá disponível lá no site do MEC. E nesse exercício 2 você vai fazer o quê? Você vai passar teu olho ali, ó, na idade do teu filho, tá? E ver o que a Base Comum Curricular tá exigindo nas escolas, tá bom? Para pelo menos você ter consciência ali do nível que ele estaria se estivesse na escola e o que o Estado exige, tá bom? Então o exercício 2 vai ser esse. Dá uma olhada na BNCC, tá? Para você estar a par ali do que acontece. Exercício 3, tá? Agora a gente vai começar a tratar um pouquinho do curto prazo, vai ser daqui pra frente, tá? O exercício 3 vai ser o seguinte: faça uma lista das principais habilidades e conceitos que você precisa trabalhar. Então, por exemplo, estou no último ano da educação infantil do Arthur. Tava até falando com meu marido, né? Nossa, o último ano que o Arthur vai ser educação infantil. Quais habilidades eu quero que ele tenha ao concluir a educação infantil, por exemplo? Né? Eu quero que ele já saiba ler com alguma fluência. O que é o saber ler? Eu quero que ele saiba identificar, né, os sons das letras, que ele conecte as letras ao som, que ele consiga juntar e formar a palavra, que ele leia frases, né, que ele leia um pequeno texto, um pequeno livro, né, que ele saiba compreender. Eu preciso pensar, né, quais são as habilidades que eu preciso trabalhar baseado nesses objetivos. Então, você vai, baseado no que a gente já conversou até então, importante a gente ter falado assim, porque a gente precisa pensar que a gente só olhar a BNCC e falar, a criança tem que estudar isso. Primeiro, não condiz com o nosso objetivo da educação domiciliar, tá? Ali vai ser uma base de pesquisa e de conhecimento apenas. Quando a gente olha para a criança, eu sempre falo isso, quando eu falo, meu filho tem 4 anos, qual material seu eu uso? Eu falo, não sei, você precisa saber em que ponto essa criança está. Então, por exemplo, o Arthur terminou o ano sabendo ler. Ele sabe ler, ele já lê pequenos livros. Na BNCC, ele teria alfabetização até o primeiro, segundo ano, né? Então, eu não vou seguir aquilo, porque ele está num ponto diferente. Ele já gosta de números, eu não vou ficar trabalhando quantidades, porque ele já sabe as quantidades. Agora, ele quer saber as contas. Então, baseada nessa criança, você precisa perceber o ponto que ela está e pegar dali, né? Se, por exemplo,
a criança dessa idade estudaria tal matéria, mas o teu tal assunto, né, já estaria em tal ponto. Mas se o teu filho não chegou ainda, não está pronto para esse assunto, por que você vai trabalhar isso agora? Você precisa saber o que essa criança sabe e continuar a construir dali. Lembra que a gente está construindo uma casa. Não adianta querer pôr um telhado, né, se você não fez ainda as paredes, né? Não adianta pôr a cortina na parede se não tem janela ainda, tá? Então você precisa olhar para sua criança para conseguir fazer esses exercícios. Quais são as habilidades que precisam ser trabalhadas esse ano? Ok? Ano, no geral, grande, tá bom? Preciso trabalhar o que nesse ano? Você vai sentar com papel e vai começar a botar no papel ali as suas ideias, tá bom? Pode ser baseado também no que você espera de acadêmico, né? Por exemplo, vamos trabalhar adição, subtração, vamos trabalhar alfabetização e fluência em leitura. São os meus 2 carros-chefes. Você botou lá. Queria trabalhar também artes, né? A exposição, a arte, a observação de obras de arte e tudo mais. Você vai botar lá no papel, né? Quero trabalhar música, então você vai botar lá no papel. Você vai botar no papel ainda as coisas que você acha que está fora do teu alcance, tá? Coisas que talvez não estejam, não sei, né? Gosta muito de alguma coisa específica, né? De desenho que a gente estava falando, né? Talvez seja interessante trabalhar esse desenho. Você vai botar lá, né? Essas habilidades, as coisas que tá na idade propícia para ele aprender, o ponto que ele já tá para você continuar construindo. Por 5 minutos, você vai sentar e vai começar a pôr no papel todas as ideias que vieram na tua cabeça, tá? Não necessariamente você vai ter que cumprir tudo aquilo, nem naquela ordem, não precisa se preocupar com isso. Agora você só vai sentar e botar as ideias no papel, baseado em tudo que a gente falou até agora nos exercícios, olhando para a criança, vislumbrando o futuro e observando o ponto que ela está hoje, tá bom? Então você vai escrever ainda que pareça fora do alcance, tá? Nossa, a criança gosta de avião, então alguma coisa relacionada à aeronáutica seria interessante para ela, porque a gente não sabe o que vai acontecer no meio do caminho. Às vezes a gente está fazendo planejamento e vai aparecer uma oficina que vai ter relação com avião, enfim, com construção de aeronaves, algum documentário, alguma coisa, um livro que você vai poder explorar, tá bom? Então põe no papel todas essas ideias. E então, esse é o exercício 3, pôr no papel todas as ideias. E no exercício 4, você vai relacionar ideias opcionais, tá? Seria interessante se a criança fazer um esporte, né? Seria interessante ela fazer um idioma, tá? Lembrando que a gente tá falando de todas as idades aqui, esse planejamento vale para todo mundo, tá? Fazer uma aula de música, um instrumento, né? Ela gosta muito de matemática, de computador. Então, uma aula de programação, por exemplo, você vai relacionar ali ideias opcionais, tá? Que poderiam ser complementares a essa tua aula, ok? A gente vai fazer dessa maneira, tá? Do funil aberto e vamos aprofundando, ok? Então, não se preocupe, você vai botar no papel ali, ó, tirar da sua cabeça e pôr no papel. Lembrando que a gente vai terminar essas lives com 2 planejamentos, um ideal e um real, tá bom? Então você não tenha medo de pôr as suas ideias, ainda que elas pareçam muito distantes da tua realidade. Põe tudo no papel para que você visualize melhor as habilidades daquela criança, as coisas que ela poderia fazer, tá bom? Vou parar por aqui. Isso, depois a gente vai começar a entrar em como a gente define as metas, como fazer metas inteligentes, né? Que nem essa coisa, né? Como é que eu vou perder 10 quilos no ano? Então a gente vai começar agora a afunilar, mas a gente faz isso numa próxima live, muito provavelmente só ano que vem, tá bom? Vamos tirar os dias aí com a família e voltamos no ano que vem continuando essas lives. Mas eu acho que já tem material bastante para vocês quebrarem a cabeça, pra gente poder montar um currículo mais personalizado, né? Com metas melhor estabelecidas, né? E voltado para aquela criança, não só porque todo mundo da cidade tem que estudar isso. Por quê? Por que você está estudando isso? Só porque alguém escreveu isso num papel? Né? A gente precisa parar e questionar algumas coisas, né? E aí, com essas questões, a gente consegue montar melhor o nosso planejamento, o nosso currículo e criar crianças que gostam de estudar, né? Que sabem dos seus interesses, que têm potencial para desenvolver, tá bom?
Queridos, feliz ano novo pra vocês também, pra quem está me dando. Provavelmente eu passo por aqui pra dar um feliz ano novo ainda. Mas é isso, tá bom? Vamos lá, fazer esses exercícios aí pro nosso planejamento ficar melhor elaborado, ok? Por nada. Estão me agradecendo para ajudar nisso e é um prazer, porque me ajuda também, né? A pôr as minhas próprias ideias e angústias e tudo mais no papel. Isso ajuda a gente a enxergar, né? Feliz ano novo para vocês. É um prazer dividir isso com vocês, tá bom? E obrigado por virem comigo. Foi muito legal. E a gente continua, tá? Essa parte 3 é meio longa, então um pouquinho de paciência aí, mas a gente chega lá, prometo. Até mais, gente. Um beijo.